Que Rafael Paiva não é mais técnico do Vasco, isso você já sabe. E nesse vídeo nós traremos 5 sugestões de técnicos para o Vasco em 2025. E a gente abre a nossa lista com o nome mais querido pela diretoria vascaína, que é o do Pedro Caixinha, português de 54 anos, que teve aí 2 anos no comando do Red Bull Bragantino, sempre brigando por G4, inclusive tendo classificado o Red Bull Bragantino para a Copa Libertadores. Também interessa por ter um estilo ofensivo. Então ele é o nome, né, a menina dos olhos aí da diretoria vascaína. Ele não teve uma boa temporada, acabou sendo demitido do Red Bull nessa temporada, porém ele ainda tem muita moral, então principal nome aí que pode assumir o Vasco em 2025. E a gente segue a lista com mais um português. Vamos falar aí de Antônio Oliveira, que teve passagens aí no futebol brasileiro, fez um bom trabalho aí no Cuiabá. Depois no Corinthians já teve aí um trabalho mediano, né? 55% de aproveitamento. É um treinador que tem um estilo de jogo equilibrado. Ele poderia ser bom aí porque ele é conhecido por blindar os jogadores, assumir a responsabilidade. Poderia fazer um bom trabalho tanto pegando o time, né, nessa final de temporada, ou pegando na pré-temporada. Lembrando que no Corinthians ele pegou o time no meio, né? Ele pegou um time já montado pelo Mano. Então, assim, Antônio Oliveira é um bom nome também, que pode pegar aí o Vasco, pode ser um nome firme, até para um time que precisa de mais, né? O Vasco chegou na semifinal da Copa do Brasil, então precisa de dar um passo a mais para voltar às glórias que o Vasco teve no passado, e Antônio Oliveira é mais um candidato a levar o time carioca de volta para esse tempo. E o próximo nome da nossa lista é brasileiro. Vamos falar aí de Fábio Carille, que voltou com o Santos aí, né, para a primeira divisão, colocou o Peixe de volta na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, mas não continuou na equipe alvinegra praiana. Então ele está livre no mercado, poderia assumir o Vasco aí nessas 3 últimas rodadas do Brasileirão, poderia tentar buscar uma vaga aí no G8, né, para o time poder chegar na Libertadores. Está livre no mercado, poderia assumir. A gente sabe aí que o Fábio Carille é um treinador conhecido por priorizar o setor defensivo para poder ter um contra-ataque brutal, né? A gente lembra disso aí no Corinthians, campeão paulista e brasileiro de 2017. Então provavelmente imagina aí um Vasco aguerrido jogando em São Januário, que é um dos estádios mais difíceis de se jogar como visitante no Brasil, né? Então, Fábio Carille, mais um candidato aí a fazer o Vasco subir patamares em 2025. E partindo para o quarto nome da lista, vamos falar aí de Renato Gaúcho, que está treinando o Grêmio, mas não deve ficar na equipe gaúcha para a próxima temporada. A diretoria gremista não deve renovar com o ídolo do clube. Lembrando aí que Renato Gaúcho seria uma boa opção por ser um técnico bom de grupo. Ele pode até não ter tido uma boa temporada no Grêmio, né? Mas se a gente for lembrar, no ano passado, o Grêmio, que tinha acabado de voltar da segunda divisão, o Renato Gaúcho conseguiu colocar o Grêmio vice-campeão brasileiro com um investimento muito menor do que os demais. Então seria um ótimo nome aí para o Vasco para 2025, para uma reconstrução do time Cruz Maltino para a próxima temporada. Lembrando que o único entrave seria o salário de Renato, ele que ganha R$1 milhão por mês no Grêmio, então provavelmente ele teria que baixar aí um pouco a sua pedida salarial para assumir o Vasco em 2025. E o quinto nome da lista seria do português Pepa, treinador de 43 anos que acabou de fazer com que o Sport retornasse à primeira divisão. Ele aí que é um treinador conhecido por jogar aí no 4-3-3, ele curte jogar aí com 2 pontas, que quebra linhas, ele gosta de jogar ali no meio campo com 2 homens mais de contenção e um homem mais de chegada ao ataque. Lembrando aí que ele também teve uma passagem pelo Cruzeiro em 2023, onde ele teve até um bom início, mas acabou não conseguindo engatar bons resultados depois e acabou sendo demitido depois de 5 meses. Então aí um treinador jovem com potencial que pode aí ajudar nessa reconstrução aí do time de São Januário para o ano que vem. Agora, 2 indicações que seriam aí um pouco difíceis de chegar, mas que seriam ótimas aí para o Vasco. Vamos começar falando aí do Sérgio Conceição, treinador que teve uma ótima passagem aí pelo Porto, onde ele é ídolo. Ele está livre no mercado e, apesar dele ser difícil, né, ele seria um grande nome, uma grande contratação, tanto para o Vasco quanto para o futebol brasileiro. Uma chegada do Conceição ao Vasco iria chamar a atenção do futebol brasileiro lá para o futebol europeu. E por mais que pareça assim um nome real no momento, de repente com uma nova SAF chegando no Vasco, aí numa nova fase, com um baita de um salário, um time organizado aí para ele poder trabalhar, de repente
Conceição poderia ficar seduzido a vir para esse baita desafio aí em 2025 para reerguer o Vasco da Gama. E a segunda indicação seria de Luiz Castro, outro treinador português. Seria um pouco inviável, mas aí você pode pensar assim, pô, ele também trabalhou no Brasil, né? Já teve aí um bom trabalho aí no Botafogo. Ele quer trabalhar no Brasil, ele não vê com maus olhos voltar ao futebol brasileiro. Porém, o principal assim que pode dificultar é que, primeiro, ele quer um salário de 2 milhões de reais, o que provavelmente pro Vasco não tem como o Vasco conseguir pagar isso. E além disso, ele quer 50 milhões de reais de orçamento para contratações. Então, isso daí é um cenário que hoje não aconteceria, mas é aquele negócio. Se uma nova SAF chegar ao Vasco da Gama e conseguir pagar o salário do Luiz Castro e conseguir dar esse orçamento aí, né, para ele poder fazer contratações, de repente o Vasco no ano que vem pode ter um baita técnico com um baita elenco e poder brigar. E desses nomes todos aí, qual é aquele que tem mais chances de chegar e fazer um ótimo trabalho no Vasco em 2025? Fala aqui pra mim nos comentários. De resto, já sabe, curtiu o nosso trabalho? Deixe seu like, se inscreva no canal e já sabe, né? Pra ficar por dentro de tudo que acontece no seu time, fique ligado aqui no Fox Futebol. Valeu!